O Internacional venceu por 3-0 a equipe do Ipiranga no estádio Beira-Rio e com isso chegou à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, tendo o melhor ataque da competição e também o artilheiro do campeonato, Pedro Henrique, com 4 gols. No vestiário pós-jogo, o técnico Mano Menezes valorizou a atuação da equipe e falou sobre algumas movimentações do ataque, das quais a equipe já se adaptou e outras das quais a equipe precisa se adaptar. Projetou também o próximo confronto contra a equipe do Novo Hamburgo, em um gramado que é um dos piores deste campeonato gaúcho, e confirmou alguns jogadores na equipe titular do próximo domingo. Já Carlos de Pena falou sobre o seu ótimo momento e fez uma análise a respeito da mudança de Pedro Henrique no ataque e sobre como os meio-campistas precisam ficar atentos a isso. Já Pedro Henrique celebrou a artilharia e a vitória colorada e falou sobre o seu primeiro momento como protagonista jogando centralizado no ataque. Esse é o Diário do Inter KTO de quinta-feira, 2 de fevereiro de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quinta-feira. Obviamente, o mais importante foi a vitória colorada. 3-0 sobre a equipe do Ipiranga, uma vitória que coloca o Inter na segunda colocação do Campeonato Gaúcho, com o melhor ataque da competição e também com o artilheiro da competição, Pedro Henrique, que mais uma vez voltou a marcar, sendo escalado como centroavante. Eu gravei um vídeo saindo do gramado do Beira-Rio até a zona mista, onde eu faço uma análise sobre essa vitória do Internacional. Quem jogou bem, quem jogou mal, o que o Inter apresentou de bom, o que o Inter apresentou que precisa melhorar ainda. É só clicar aqui para assistir e ter o meu relato sobre a partida, uma importante vitória do Inter pelo placar de 3-0. Mas eu quero já ir para as repercussões dentro do vestiário colorado. O técnico Mano Menezes, em entrevista coletiva, analisou a partida e entendeu que no segundo tempo a equipe foi melhor do que na primeira etapa. Isso porque no intervalo ele conversou bastante com os jogadores a respeito de um controle que o Ipiranga havia tido em parte da primeira etapa, principalmente com a posse de bola. Na visão do Mano, o Ipiranga veio muito recuado. E como ele vem recuado, ele não ataca tanto, mas ainda assim ele consegue ter um volume de posse de bola. E foi isso que o Mano tentou corrigir no intervalo e, segundo ele, surtiu efeito porque a equipe melhorou bastante na segunda etapa. Um outro ponto da entrevista coletiva de Mano foi quando ele falou sobre a nova movimentação do ataque, que tem Pedro Henrique como um camisa 9, o Wanderson do lado esquerdo, do lado direito o Maurício, mas é importante dizer que muitas vezes o Pedro Henrique abre, o Wanderson faz esse papel por dentro, que em determinados momentos o Maurício caiu como ponta esquerda e o Wanderson como ponta direita, como por exemplo no lance do gol do Maurício, o terceiro gol da partida, e o Mano falou sobre isso. Ele disse que o ataque do Inter precisa entender as diferentes maneiras de jogar. Que hoje, por exemplo, nessa quinta-feira, foi a maneira com o Pedro Henrique de centroavante, algo que o Inter já vem fazendo ao longo dos últimos jogos. Mas que o time precisa se adaptar também a como jogar com 2 pontas mais agudos, Wanderson e Pedro Henrique, e um centroavante lá dentro que seria o Alexandre Alemão. E que isso vai acontecer. É a primeira vez, publicamente, em uma entrevista coletiva, que o Mano admite que irá utilizar Wanderson e Pedro Henrique jogando juntos, um em cada ponta, não o Pedro Henrique sendo um centroavante. É uma novidade tática do Internacional e que eu, pelo menos, estou ansioso para ver em que momento do Campeonato Gaúcho o Mano vai testar isso, porque ele vai testar isso e, enfim, pode ser já nos próximos jogos, tá? Aliás, sobre próximos jogos, a gente da reportagem questionou bastante o Mano e insistiu no assunto envolvendo a partida contra o Novo Hamburgo nesse domingo pelo Campeonato Gaúcho, porque ela é no Estádio do Vale, um estádio que o gramado ele é bem ruim, um dos piores do Campeonato Gaúcho, e porque a expectativa era de que o Inter preservasse muitos jogadores para essa partida. E o Mano não foi exatamente no tom de preservar os atletas. Ele disse que o Inter vai colocar em campo uma equipe adequada para o estilo de jogo que vai ser colocado no domingo. O que eu entendo disso? Menos posse de bola, mais força física e verticalidade, porque não vai dar para trocar muitos passes no gramado lá do Estádio do Vale. Então, por exemplo, Bustos ou Mário Fernandes? Eu aposto no Mário Fernandes. De Pena ou Matheus Dias? Eu aposto no Matheus Dias, que é mais alto. Pedro Henrique ou Maurício?
Pode ser, quem sabe, que aí o Mano aposte no esquema com 2 pontas e o alemão por dentro. É uma possibilidade. Eu fiquei com essa impressão dentro do que disse o Mano Menezes sobre o time titular. E ele confirmou 2 jogadores. Ele confirmou o Pedro Henrique e ele confirmou o Rodrigo Moledo. Na entrevista coletiva, jogadores que devem atuar nesse domingo contra a equipe do Novo Hamburgo pela circunstância da partida. Vamos para a zona mista, porque vários personagens importantes passaram por lá. E eu quero começar falando sobre Carlos Depena, que vem sendo um dos grandes jogadores do Internacional ao longo dessa temporada e mais uma vez fez um grande jogo contra a equipe do Ipiranga. O Depena foi questionado sobre uma fala do Mano na entrevista coletiva, onde ele aborda o fato do Depena ser o único volante da característica do Depena que o Inter tem nesse momento no elenco. E que o Depena é um dos únicos jogadores que não possui um reserva no plantel, porque o Inter não tem outro jogador dessa característica, e que o Depena dessa forma fica insubstituível. O Depena ficou muito lisonjeado com essas palavras do Mano Menezes sobre a importância dele para a equipe e valorizou, claro, o elenco, sobre as contratações que também estão por vir. Ele disse, olha, eu sei que a direção está no mercado e deve buscar mais jogadores, talvez alguém até para brigar por posição comigo, e é isso aí, tem que qualificar o elenco mesmo, porque a gente vai brigar por coisas boas. Então o Depena foi bem sóbrio, bem realista dentro dessa fala do Mano Menezes, que o elogiou bastante. E o Depena deu uma declaração bem interessante sobre o fato do Pedro Henrique ser o centroavante. Abre aspas para Depena. É um jogador que ataca mais os espaços, não segura tanto a bola. É uma variação que o professor pode aproveitar e é uma boa opção para nós. O Depena ele foi questionado e ele explicou um pouco sobre qual a mudança para o meio-campista quando tu tem o Pedro Henrique que tu não tem alemão. Pedro Henrique é o cara que ataca mais a profundidade. Pro Depena, que tem uma bola longa, é uma boa. O alemão já é um cara mais de combinação de jogadas e de fazer o pivô, de sustentar um pouco mais. E o Depena fez essa explicação tática sobre o que muda com essa mudança no ataque do Internacional. Além de Depena, Pedro Henrique também falou na zona mista, tá? E aí eu vou citar aqui algumas falas do Pedro Henrique, uma delas. Já tive momentos de protagonismo em outros clubes, mas sempre atuando pela beirada ou de segundo atacante. É a primeira vez que o Pedro Henrique está tendo um momento de protagonismo e ele é o artilheiro do Campeonato Gaúcho com 4 gols. E olha, um Campeonato Gaúcho muito badalado, ele está na frente do Soares na artilharia e ele está com esse protagonismo jogando por dentro, como camisa 9. O Pedro Henrique é um cara que já disse que em outros momentos atuou nessa função, mas nessa entrevista disse, olha, é a primeira vez que eu estou dando tão certo assim, sendo protagonista como um centroavante. O Pedro Henrique falou também sobre Nilmar, porque ele foi comparado com o Nilmar. E aí perguntado sobre as características do Nilmar, que também era um camisa 9, um centroavante de mais velocidade, de não tanto força física. E ele disse que acompanhava bastante o Nilmar. O Pedro Henrique sempre fala sobre os jogadores que atuaram no Inter na história recente. Ele sempre diz, eu era colorado, eu sou colorado. E ele elogiou bastante o Nilmar, disse que é uma honra ser comparado com esse jogador. E ainda sobre a versatilidade dele no ataque, ele disse o seguinte, cada jogo tem uma leitura diferente. Eu tenho um comandante que nos passa muita experiência. Tudo que ele nos fala acaba acontecendo depois. Cada jogo tem uma leitura diferente, isso é importante, tá? Então, olha, talvez a leitura para o jogo de domingo contra o Novo Hamburgo seja Pedro Henrique pelo lado, junto com o Wanderson. Eu tô apostando nessa, tá? Eu tô apostando nessa. Então essa versatilidade do Pedro Henrique vai ser de muito bom uso para o Mano Menezes e ele deixou isso claro. Para fechar, gente, vamos falar de KTO, tá? Joga o cupom ADUPLA, ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Eu quero aqui trazer Bundesliga, tá? O Augsburg joga contra o Bayer Leverkusen. Odd do Augsburg 4.2, empate 4. Odd do Bayer Leverkusen 1.81. E tem jogo também nessa sexta-feira pela Premier League. Chelsea e Fulham. Odd do Chelsea 1.66, odd do Fulham 5.33 e odd do empate 4. KTO, ADUPLA, 20% de bônus no teu primeiro depósito. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!